do homem, por parte de Maria, ele recebeu a semente do ser humano. E de Deus, a semente do Espírito Santo. Certo? Então, a grande diferença entre os dois é a natureza. Todo ser gera outro ser da mesma natureza dele. Você nunca vai ver, não é, uma vaca parir um gatinho, ou um cavalo, ou um coelho. Cada ser gera outro ser da mesma natureza dele. Por isso Jesus é o unigênito Filho de Deus. Certo? Só ele foi gerado. Hebreus fala: de qual outro já se disse, eu hoje te gerei, tu és o meu filho. Mas só de Jesus Deus falou isso, mais ninguém. Certo? Aí eu citei aquela, tipo uma brincadeira que eu faço quando estou explicando a questão de ser nascido do Espírito, nascido de Deus. O povo fala assim: todo mundo é filho de Deus, não é? Aí eu falo: tá, por quê? Porque Deus fez todo mundo. Eu falo: então, é criatura, entendeu? Santos Dumont é o pai da aviação, mas o Albertinho, filho dele, não é irmão do avião. Então, uma coisa real para não gerar. Entendeu? Não é assim? Então, só não sei se aparece, mas é o seguinte: quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus. Para ser filho de Deus é necessário o quê? O Espírito, nascido do Espírito. Mas o senhor não falou que o elemento ele já tem um Espírito? Ele vai encher do Espírito? não. Tá, o senhor falou aí que todo mundo já tem um Espírito Eu falo Santo. o crente. Hã? O crente. O crente, né? Porque o crente já nasceu do Espírito. Vocês lembram? Da semana do mês passado, que eu falei na aula passada? Eu ouvi uma Jesus pregação. falou que era Eu ouvi uma pregação. Hoje mesmo eu vi uma pregação do Marcos Feliciano. Ele ensinou lá o seguinte: que a pessoa vai na igreja lá, não é crente, não está nada, o Espírito Santo está com ele, está do lado dele. Na hora que dão um apelo lá, ele não quer levantar a mão, o Espírito Santo está cutucando ele. E ele não é crente, não. Né? Daí a pouco ele coisa lá e fica com vontade de levantar, não levanta, daí a pouco o Espírito Santo levanta a mão dele. Mas se ele não é crente, o Espírito Santo fez tudo isso, como é que faz? Ele na pregação dele, eu estou lá com a pregação. Não, ele está mostrando, que o elemento Deus tem um que Espírito. opera em nós tanto querer como querer. Entendeu? Porque sem o Espírito tocar, Não tem convencimento. não tem não. O homem não converte de si mesmo. Fala assim: ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito. Esse dizer Senhor não é o dizer falso, é o dizer de verdade. Não fala? Ninguém fala Senhor se não for pelo Espírito. Ou seja, só através do Espírito que o ser humano pecador passa a reconhecer que Jesus é Senhor. E isso é quando a transição do nascimento dele. Entendeu? A palavra entrou O novo nascimento. na mente. Não é? Quando a pessoa chega a crer nela, já é o Espírito que está operando. Por que quando a pessoa vai pregar, geralmente todo missionário, pastor, ora a Deus: ó Senhor, o teu Espírito nos deu ouvido para ouvir, a mente para entender, o coração para crer, que é o Espírito que faz, entendeu? As coisas espirituais só se conferem espiritualmente. Não tem identidade entre o Espírito e a carne, certo? Por isso que Paulo fala: conferindo coisas espirituais com espirituais, porque a mente humana não discerne as coisas do Espírito e tal. 1 Coríntios 2, certo? Falando de sabedoria, mais sabedoria, mais ou menos. Ok? Porque quem conhece a mente de Deus, senão o. Cadê o Espírito aqui? O Espírito que nele está. E quem conhece a mente do homem, senão o Espírito do homem, esse é o outro Espírito. O Espírito natural nosso. Certo? Que nele está, certo? Mas o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Entendeu? Então tem que haver uma intrusão do Espírito de Deus no nosso Espírito para transformá-lo, habilitá-lo para aceitar as coisas de Deus. Porque o homem natural não aceita as coisas de Deus. Entendeu? Então essa pregação dele não é errada. Não é a forma assim que ele falou, bem.
É uma ilustração que ele fez, né? Prática é uma ilustração. Alguém tem que falar? Nesse semelhante que o senhor acabou de explicar, eu estava aqui pensando dessa forma, como a gente diz assim, ninguém fala Senhor senão pelo Espírito Santo, né? Mas eu penso assim como um ato de fé, de entrega, de reconhecimento, de que Ele é Senhor, de que Ele é o seu Salvador. Porque tem muitos católicos aí dizendo Senhor Jesus, Senhor Jesus, isso, mas não tomando postura como posse. Né? Porque o falar para Deus tem uma diferença muito grande. O falar, escuta bem, ó, o falar e o agir para Deus não pode ter separação. Para Deus falar e agir é igual, tem que ter o mesmo peso. Entendeu? Tanto é que o que Deus fala acontece. Haja luz e houve luz. Entendeu? Povoem as matas, até os continentes, os mares, e aconteceu. Então, para Deus, o agir e o falar tem que conferir certinho com o outro. Por isso que a pessoa que fala Senhor, mas não aceita o senhorio de Jesus, então no coração dele não há Senhor. Está só nos lábios. É o que o senhor falou, né? Se não for Porque falar, Senhor significa aquele que manda. até porque o que sai da Então, boca, quando o Jesus coração manda cheio, em você, a partir do momento, se você nunca usasse a palavra Senhor, para chamar Jesus de Senhor, a partir do momento que você começa a fazer a vontade dele, Senhor significa aquele que fala e os outros obedecem. Então, quando eu digo a alguém, você é meu Senhor, eu estou dizendo, pode falar que eu obedeço. Entendeu? E o primeiro obedecer é aceitar o que Jesus fala, as instruções dele que tem na Bíblia. Jesus fala, eu sou isso, então ele é a luz, entendeu? E eu sou a ressurreição, O caminho, a verdade e a vida. eu sou o Senhor, entendeu? Uma colocação com relação a esse texto, ele pode ter, digamos assim, duas vertentes, tanto espiritual, porque os espíritos imundos jamais declaram que Jesus é o Senhor. Né? Isso seria uma visão mais espiritualizada. No caso de até nós mesmos só declararmos isso através do Espírito Santo. Mas a gente, olhando um pouco no contexto, acredito que nós poderemos ir um pouco além, porque quando o autor escreve essa frase, a igreja estava começando um período de perseguição já intenso. Então teria que ser, no mínimo, muito corajoso alguém dizer que Jesus era o Senhor. Corria o risco de ele virar pururuca, né? Ser morto de alguma forma. Então, quem era o desajuizado que naquele tempo de perseguição ia falar que era crente? Só mesmo aquele que tinha verdadeiro Está pronto para morrer por isso. o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Né? Só que ele está preparado, que é o que tem mesmo. Né? E como Paulo diz, para mim eu não julgo esta vida. E é o que a gente pode notar hoje. Se vier uma perseguição como aquela nos tempos de hoje, a maioria do que fala, Jesus Cristo é meu Senhor, pianinho, não fala mais. Diz que lá na Rússia, na época lá da cortina de ferro mesmo, a grande perseguição, o comunismo lá, tinha uma igreja daquelas lá dos subterrâneos e tal, nos porões, e um dia chegou um comandante lá com alguns soldados, com metralhadores e tal, e falou assim, nós viemos aqui para matar todos os crentes. Quem não for crente pode sair agora. E nós vamos matar os crentes. Isso foi espalha. Ficou só um pinguinho lá e falou, meus irmãos, graças a Deus ainda tem crente fiel que eu me converti, eu vim aqui fazer um teste com vocês. Entendeu? Então, aí peneirou quem era de verdade e quem não é. Assembleia de Deus, sempre quando eu era menino, gostava muito de fazer culto ao ar livre, né? E geralmente encontrava umas onças pelo caminho. Determinado
irmão foi fazer um culto lá dentro no plenário da favela. Aí tá lá os irmãos orando, cantando, louvando, e daí a pouco o camarada arma uma carabina lá e vira lá pra frente dele. Na hora que ele chegou com essa carabina, só veio o crente abrir, ficou só o pastor. Ficou só o pastor. E o cara, na hora que ele prendeu a carabina, isso é um testemunho, né? Na hora que ele foi atirar, que a bala não saiu da carabina. Os crentes voltou para Deus. E tem muito assim, né, irmãos? Às vezes a igreja enche muito, entendeu? Mas vou ver assim, né? Quem verdadeiramente é crente, né? Às vezes é pastor, naquele período, quando os crentes lá na Nova América, o último caso, ele cada casa lembrando. No momento dos cultos, soltava as cobras no meio do culto, né? E ele chamou o irmãozinho para ter uma oportunidade de cantar lá na frente. E na hora que ele está cantando, começou a soltar cada cascavel todo tamanho. O irmão ficou preocupado. O moço está soltando, o que é isso? Soltando as cobras ali. Pastor, não, a Bíblia não diz que em nome de Jesus pisaremos em serpentes e escorpiões. Quem for de Jesus pode ficar tranquilo que a cobra pode até picar, mas não morre não. E o irmãozinho ficou aí do lado assim, pastor, onde é que tem uma porta aqui no púlpito? Aí o pastor, aqui no púlpito não tem não, só tem lá, você tem que atravessar as bolas. E onde é que o senhor quer que eu abra uma aqui agora? Eita. Muito bom. Essa é boa mesmo. Eita. Gente. Não, pode descontrair, bom, é. Deixa eu pegar a pocinha aqui, nós temos matéria nova agora, viu, gente? Na aula passada, eu fiquei embaraçado com os verbos pleto e plerô, certo? O irmão que está com o grego aí, se tiver essas palavras, confere aí, por favor, tá? Pleto. É o pi, o lan, le, so. Plerô. Pleto. Se tiver, confere aí, irmão. Se é gratuito. Hã? Ah, parece uma girafa. Então, gente, pleto tem a ideia de sobre, certo? E plerô em, o dentro de, certo? Porém, todas essas duas palavras, nas nossas Bíblias em português, esses dois verbos são preenchidos, são traduzidos como encher. Certo? Então, quando fala que João Batista era cheio do Espírito Santo, ele era cheio pleto, certo? Então eu vou pegar aqui uns textos bíblicos que aparecem estes verbos. Pleto e plerô, cheio do Espírito Santo, dois significados. Alguns textos bíblicos que aparecem esse verbo, vou colocar aqui. Alguns textos em que ocorre o verbo pleto sem estar relacionado à pessoa do Espírito Santo. Esse pleto, esse theta, você pronuncia assim, aquele TH do inglês, que fala thank you.
I think, eu penso, eu acho. Ok? Então, é essa pronúncia. É assim, coloca, desenhar aqui mais ou menos assim, ó. Isso aqui é o nariz, isso aqui é a boca, viu, gente? Coloca o labinho aqui assim. Aqui, o dente. Então você coloca a língua no dente, como se fosse cortar a língua. Aí tenta falar T, é uma língua, língua palatal, a língua do palato, no céu da boca. T, aí fala T, é a letra teta, entendeu? Então fica meio parecendo F, meio parecendo S e meio parecendo T, mas não é nenhum deles. T, como se a pessoa tivesse meio T. Ok? Então está assim, thank you very much. Em inglês. Então em inglês tem esse som. Na língua portuguesa não existe esse som. Por isso às vezes é meio difícil para o brasileiro pegar, ok? Então a língua no dente. Tenta. Então, pleton. Para o americano é fácil. O americano fala com som de T mesmo. Agora não, fala não. O inglês fala não. Da Inglaterra é que fala com som de T. Não, não existe não. A língua no dente são os dois. Eles falam thank you. Eles falam thank you. Não. Agora, Você pensa que é, mas se você fala thank you, eles falam até errado. Você vira de costas e fala thank you. Está errado, você fala thank you. Mesmo que saia T, mas depois da língua no dente você fala acertou. Tem jeito. Eu lecionei inglês 11 anos no IASG, Instituto de Idiomas. Estudei inglês, alemão, francês. Não sabe nada, não, cara. Então, esse negócio de língua eu gosto desse assunto. Gosto muito de ouvir, conversar com as pessoas. No IAS eu não sei a forma, mas lá na Unimontes eles ensinam com som de TH, com de T mesmo. Agora, Marconi da Unigil pode ser uma forma de facilitar para os alunos, mas não. O inglês britânico ensina com esse som que você falou aí. Não, mas o IAS trabalha com inglês americano. É diferente. Viu? Não, não tem diferença nisso não. É mesmo, pode ter certeza. Eu tenho certeza absoluta. Já conversei com muitos americanos sobre isso. Já participei de seminários de línguas, não existe. Viu? Não existe não. Isso a pessoa criou assim, pode ser que parece mais com T, entendeu? Mas é a língua no dente certinho. É thank you mesmo. Thank you ou thank you? Tanto faz, depende da ênfase. Certo? Eu falo thank you, obrigado. Aí você vira para mim e fala thank you. É como se falasse, eu que agradeço. Não, é isso não, vamos deixar isso para lá. Vamos voltar para a nossa aula. Vamos voltar para a nossa aula. Eita, eu não estou aqui não é para aprender inglês. Nem posso ver eles falar direito. Pois é, a gente sabe mal em português, né? Vai discutir inglês. Então, gente, alguns textos aqui que aparecem esses verbos, ok? O verbo. Foi. Sumiu. Eu estava de olho aqui no. Os americanos Lucas aqui, expressão. 45, 46, aqui, 45. Onde começa o assunto. O verbo pleto relaciona-se com os termos pleteta, ok? As massas, pletos, multidão, massa, grande número. Pletora, abundância, excesso, plenitude. Pletorismos, inflação, plenitude. Então são termos derivados dessa palavra, pleto, ok? Tudo tem ideia de plenitude, de enchimento, ok? De abundância. Sobre o pleito, você está falando, né? Sobre aí, né? Pleto,
Na verdade, não é sobre. É ser cheio, estar cheio, ok? Ficar cheio ou estar cheio. Agora, na nosso estudo aqui, eu estou colocando que os textos que aparecem, esse ficar cheio ou estar cheio, é no sentido de estar cheio sobre. Igual Moisés era cheio de espírito, ok? Elias, Eliseu. Por isso que eu coloquei o sobre ali, ok? Mas o sentido do verbo não é sobre. Deixa eu corrigir aqui, então, não para trazer confusão. É estar cheio ou ser cheio. Ficar. Ser cheio ou ficar cheio, certo? Ficar cheio. É o caso assim, Isabel ficou possuída do Espírito, mas assim, ficou cheia do Espírito. Ok? E exclamou aquelas palavras. Então, João Batista será cheio do Espírito já do ventre materno. Então, é esse verbo pleno. Ok? Então, o que eu estou colocando é que quando aparece essa expressão usando esse verbo, é naquele sentido do Antigo Testamento, em que a pessoa está cheia do Espírito, mas no sentido assim, ungida, revestida, coberta. Certo? Continuando então, nós vemos em Mateus 27, 48, diz assim: e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, vocês lembram desse texto, né? Lá na cruz. Lá usa esse verbo aí. Lá fala spogon plessas, esponja embebida ou esponja carregada de vinagre. Ok? Poderia ser ensopada também. É só mostrando o uso do verbo em outra situação que não é Espírito Santo. Falando de vinagre, qual é a função do vinagre? Qual era, gente? Vai outro assunto aqui agora. Qual era? O que, moço? A esponja com vinagre, porque tem que Aliviar, vinagre. né? Anestesiar, né? Anestesiar, né? Por isso Jesus não quis. O povo achava que estava judiando mais ainda. Já gesto, bem que ele né? não quis, que achava assim, achou ruim e não quis. É porque ele veio para sofrer até o fim. Ele não quis. O vinagre é como se fosse você vai fazer uma cirurgia numa pessoa. Não tem anestesia, você enche ela de pinga até ela ficar bêbada. Aí ela apaga, se faz, ela não sente nada. Entendeu? Então, era vinagre, assim, né? Eles faziam uma mistura lá para fazer a pessoa, entendeu? Para aliviar o sofrimento dele. Então vinagre, para ter vinagre é outro vinagre, porque esse nosso aqui não é. Você experimentou beber primeiro? É sério? Era vinagre com mirra, outras coisas. É outro preparo, Porque né? vinagre é vinagre. Não, o vinagre, eu creio que se você beber, ninguém bebe vinagre assim, não. Se você beber vinagre, vai apagar. Dá um tanguá lascado. Outro texto, Lucas 5,7. Lucas 5,7. Encheram ambos os barcos ao ponto de irem a pique. Lembra? Lucas quanto? A pesca lá? Lucas quanto? Lucas 5,7. Encheram, então enchimento. Sobre. Quando você enche uma esponja, veja bem, é uma coisa que você faz no ato. Você embebe ela no vinagre, em qualquer líquido, ok? Mas não é algo perene, é passageiro. O barco cheio de peixe. Todo mundo que enche um barco de peixe, aquilo é provisório. Enche, mas tem que esvaziar logo. O peixe perde é sobre, né? Entendeu? Então esse verbo é usado em situações que uma coisa é feita repentinamente e é passageira, vai acabar logo também. Uma ação curta e breve. Entendeu? Isabel ficou cheia do Espírito Santo, esse verbo. Falou ali e acabou. Não fala que ele continuou sendo uma serva cheia do Espírito Santo, não. Foi só naquele momento.
para falar que eles são. Entendeu? Vocês lembram de Caifás, Anás lá? Falou, é necessário, vós nada sabeis. Nem ele sabia. É necessário que um morra no lugar de todos. Você vê? João capítulo Ele mesmo 12, profetizou. sem saber. Sem saber. Porque a Bíblia fala que ele era sumo sacerdote naquele ano e ele falou sem saber. Porque o Espírito Santo estava agindo nele. Ele era contra Jesus. Estava ali para julgar, para matar Jesus. Mas o Espírito Santo usou porque ele era ungido de Deus como sacerdote naquele ano. Ele estava no turno dele. Que nessa época tinha vários sumos sacerdotes. O que era errado. Que a Bíblia diz que só existia sempre um sumo sacerdote. Sacerdote era vários. Já disse que era Caifás, Anás, um era sogro do outro e tal. Então havia aquela disputa. Comércio. Entendeu? Política, né? Exato. Muito bem. Continuando, gente. Por estes exemplos, tem mais Lucas 4, 28 também, a mesma verbo, a flexão verbal aqui é eplefeção. Encheram-se de ira. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. A ira é uma coisa que não é permanente. O ódio, a mágoa pode ser permanente a vida inteira. Mas ira não, você fica irado, quer dizer, sobe aquele sangue quente e passa, vem aquela onda. É o verbo, algo que acontece de repente. Entendeu? Por esses 3 exemplos, pode-se observar que o verbo grego pletô é utilizado para descrever situações em que ocorre um enchimento temporário, um estar momentâneo e não um ser permanente. Estar cheio e não ser cheio. Entendeu? Tudo esse verbo pleto é o primeiro que nós estamos pesquisando. Aqui chamam rastreamento de campo semântico. A semântica estuda o espírito da palavra. Certo? Então o corpo da palavra é as letras que você escreve. O espírito dela é a alma, o sentido dela. Certo? Então, rastreamento de campo semântico e linguístico é isso. Você pega uma palavra e vê como ela é usada. Como ela era usada na época. Isso, para você interpretar um texto bíblico, é importante saber. Esse termo, na Bíblia, aparece tantas vezes, vamos ver em todos os textos, qual o sentido dele. Entendeu? O que o autor queria dizer com isso? Certo? Eu vou adiantar uma coisa para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Fogo. João Batista fala, ele vem após mim, é maior do que eu batizo com água, ele batizará com fogo. Espírito Santo e com fogo. Você já rastreou fogo na Bíblia? Para que serve fogo? Para purificar, né? Destruir. Queimar. Se você pegar aquele texto de João Batista, você vai ver que ele está falando de destruir, queimar. O povo pensa que o batismo com fogo é o mesmo que batismo com o Espírito Santo. Lê o texto com atenção que você vai ver. O versículo anterior fala assim: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada. O machado está posto à raiz. Será cortado e lançado no fogo. O que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. O outro versículo seguinte fala assim: a sua pá na eira, que vai separar a palha do trigo, e o trigo juntará no ceneiro, e a palha queimará no fogo. Depois vem Jesus e fala assim: sua videira, todo ramo, que todo milho não der, será cortado e lançado fora, seca e vai ser queimado no fogo. O pastor Mário foi ensinado para a gente que o Espírito Santo é assim: fogo, água, vento. Pois é, mas o fogo, na Bíblia não tem nenhum texto que fala que o Espírito Santo é fogo. Vocês lembram da aula passada que eu falei? A questão dos detalhes? Apareceram distribuídas sobre eles línguas de fogo. Como de fogo. A comparação do aspecto visual. Você está num ambiente fechado, o brilho da glória de Deus sendo derramado ali, o Espírito Santo. Entendeu? Para eles pareceu como. Lá tem a palavra como. Não fala a língua de fogo. Não é igual
Espiritual, como... Entendeu? Então, pareceu. Não era o fogo, certo? Como línguas de fogo. Agora, veja bem, se você pegar assim, desde o Velho Testamento, a Bíblia todinha, você vai ver Deus falando sempre assim. Vários profetas têm isso, não é? O fogo, vai descer fogo, vai ser assim, vai destruir os desobedientes. Mas qual o sentido, então, da palavra batizar com o Espírito Santo e com fogo? Isso. O sentido do fogo. Os que aceitam a palavra e produzem o fruto do arrependimento, ele batiza com o Espírito Santo. Os que rejeitam, toda árvore que não produziu o fruto do arrependimento será queimada no fogo. Quem é que queima? O mesmo Jesus. O Espírito para um e o fogo para outro. Então o fogo não tem nada a ver com... Espírito não. Agora que eu entendi o negócio. Entendeu? Pega lá e lê esse texto para você ver. Por que ele ia usar fogo num versículo, fogo no outro e fogo no outro? Aqui é para queimar e aqui é para salvar. Ficha caiu agora, viu? Entendeu? Professor, nesse caso então, João Batista, quando fala com dois grupos de pessoas. É isso que eu ia perguntar. Aquele que aceitou a Jesus, a palavra... Para dois grupos não, ele fala de dois grupos, ele fala para todo mundo. Pois é, mas... Como se aqui não fossem crentes. Vai ser só quem aceitar Jesus aqui, vai João receber o Batista, Espírito Santo. Jesus vai dar o Espírito Santo. Se você não aceitar, ele vai dar. Ele falou no contexto geral, mas passa aqui cada um. Aqueles que aceitam, dois grupos ali. Dois grupos. Tem uns que aceitam igual. Quando a Bíblia fala até sobre Deus, que Deus é fogo consumidor, ele está falando que Deus é terrível. Não brinca com Deus, que ele não é? Não está falando que Deus é fogo, esse Espírito Santo é fogo. Fogo, manda fogo. Porque as pessoas não interpretam esse versículo é ruim. Agora Deus, como eu disse, as coisas de Deus muitas vezes são estranhas. Deus conhece o coração do homem. Se a igreja ora assim, manda fogo, Senhor, manda fogo, quer Espírito Santo. Deus sabe que eles estão querendo o Espírito Santo. Deus sabe. O Espírito Santo intercede porque nós não sabemos orar com o Ele ensina a gente. Ele interpreta. E espiritualmente você está falando o Espírito Santo. Porque a pessoa interpreta, esse versículo é muito mal entendido no movimento pentecostal. Exatamente. A pessoa entende esse versículo, o batismo sendo de fogo é uma pessoa que vai cheia. Vamos tocar para frente? Quase 9 horas. Agora que eu entendi, que pega Satanás e fala, queima ele, Jesus, queima ele, porque é para destruir, né? Destruir? Assim, é para destruir, queima ele, não assim? Está queimado em nome de Jesus. Está queimado. É destruição. Tem sentido mesmo. Porque os anjos maus são para o fogo. Não é isso? É interpretado mal, quer dizer mesmo. Ainda outro exemplo, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então agora nós vamos ver uns textos que tem isso aqui, porém, não, esse mesmo, só que esse que nós vimos não era Espírito Santo. É o barco cheio de peixe, a esponja cheia de... Agora, textos que tem isso mesmo, porém relativo ao Espírito Santo, ok? Vamos lá? Lucas 1,15, nós já falamos muitas vezes aqui. Será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Quem é? João Batista. Então usa esse mesmo verbo que dá a ideia do Espírito sobre revestimento, ok? Outro, Lucas 1,41. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Lá ficou cheia. Mas esse verbo é 1,41. Tudo aqui é Lucas 1, está no comecinho. Depois vem Lucas 1,67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Certo? Esse cheio aí é esse cheio, revestido. No caso seria. A gente está pegando o verbo, vocês verem que não é coincidência. Os textos que tratam do assunto tem sempre esse verbo. Depois esse outro verbo, que na nossa Bíblia é cheio também. Vocês vão ver que os textos falam de outra coisa. Certo? Para ver a diferença de um verbo para o outro. É isso que é o teor principal do que eu estou ensinando aqui. Depois vem... Acabou aí, né? Então, veja bem, verifica-se que é a mesma flexão verbal que ocorre no caso de Isabel
E, portanto, literalmente se traduz: foi enchido com o Espírito Santo ou ficou cheio do Espírito Santo, ok? Continuando agora, a esta altura é de bom senso relembrar que todos estes casos ocorreram com pessoas do Antigo Testamento. Todos esses casos ocorreram com pessoas do Antigo Testamento. João Batista, Isabel, Zacarias. Antigo no sentido nosso aqui do estudo. Ok? Que a nova aliança foi estabelecida depois. Esses aí ainda não tinham recebido o reino de Deus, que Jesus que veio trazer o reino de Deus, veio implantar. O reino de Deus não foi implantado na hora que Jesus nasceu, não. Na hora que ele morreu, né? Certo? Depois que ele morreu, ressuscitou e tal, certo? Mas enquanto Jesus estava no seu ministério, o reino de Deus já estava aqui. Já estabelecido já. Na pessoa de Jesus. Como Ok? Jesus fala que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, é nesse sentido, porque ele estava ainda na dispensação da lei e não da graça? Por aí, por aí. Nós vamos chegar lá já já, tá? Então veja bem, onde é que nós estávamos? Esqueci. Espírito Santo aconteceu dessa forma até então com o Pessoal da Antiga Testamento. Não, aí eu estava falando que Jesus, o reino de Deus já estava no meio do povo. A pregação de João Batista era qual? Arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Não tinha chegado. Então ele não estava neles, não tinha chegado ainda. Certo? Mas estava chegando, está próximo. Depois ele acaba mais para o final falando, jaz à porta. Quer dizer, já não está mais perto, mas está na entrada já. Aí Jesus começa a pregação dele dizendo a mesma coisa. O reino de Deus está próximo. Depois Jesus começa a falar com os discípulos dele, presta bem atenção neles. Vocês vão lembrar que tem isso lá na Bíblia. Jesus fala assim, o reino de Deus está no meio de vós. Jesus estava no meio deles. Deus presente, Emmanuel, Deus conosco. Entendeu? O rei chegou. Bendito que veio em nome do Senhor. E o povo queria arrebatar Jesus, fazer dele um rei, quando ele multiplicou os pães, você lembra? Então, o rei já estava por ali. Depois, Jesus, em vez de falar está próximo, em vez de falar está no meio de vós, já no final, o que Jesus fala? O reino de Deus está dentro de vós. Está vendo? Ele vai chegando até entrar. O reino de Deus entra na pessoa quando a pessoa conhece Jesus e aceita Jesus. Aí ele já está dentro de vós. Não é? E como é que ele entra? Não é isso? Aqui, ó. Então, meus amados, continuando aqui, vamos ver. Sim. Aqui foi assim na minha Bíblia. Mateus 4, 17, Jesus pregando. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado. Desde então, quer dizer, a partir de um momento. Não é? A partir do momento. É quanto? Então, 4, 17. Então, desde a partir do momento. Desde então. Desde é que começou tudo, né? Desde aquele momento. Desde Né? agora em diante. Então, meus amados, agora vamos ver o verbo plerou. Ok? Esse aqui. Ah, quer dar uma parada? Eu esqueci que tinha parada, amor. 9 horas já. Então vamos dar uma paradinha.